Sargento Xavier, o microfone está às suas ordens. O que é que vocês querem do governo do Estado? Quais as pautas, as reivindicações dos senhores e senhoras, tinham lá mulheres militares, o que é que vocês querem neste movimento? Padre Albeni, boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. Na verdade, hoje nós estávamos fazendo uma reunião com todos os policiais representantes, com todos os representantes da categoria policial militar e bombeiro militar, reivindicando justamente alguns direitos que são pautados e que foram prometidos pelo atual governo, que hoje se encontra... Por exemplo, dá uma mundial direito aí. Por exemplo, plano de cargos e carreira e remuneração. Ele disse, aqui nesse programa que o senhor está, o senhor Excelência Governador, que nesses 3 anos, isso é na televisão, na propaganda do governo, e já deu aos senhores militares 63% em 3 anos. O senhor quer mais? Está rindo de quê? 63%. Isso, somando os 3 anos. Somando os 3 anos. Porém, senhor Padre Albeni, o senhor chamava você. Padre Albeni. Porém, esses 63%, ele realmente não acompanha o nosso soldo e nossa habilitação. Por quê? Hoje nós temos vários companheiros que estão indo para reforma, que estão indo para reserva, vários companheiros que no embate contra alguns meliantes, quando são atingidos e quando ficam inativos para o serviço policial militar, os nossos companheiros perdem 40% do salário. Então isso não é justo, né? Ou seja, nós que dedicamos a vida à sociedade, que dedicamos a vida à polícia militar, quando estamos de serviço ou quando vamos para a reforma, nós perdemos 40% do nosso salário. Então nós estamos reivindicando justamente o subsídio, o plano de carreira que foi prometido em sua campanha. Estamos pedindo um subsídio, ou seja, que as gratificações se transformem toda em um soldo, em um só soldo, né? Para que a gente possa realmente ser atendido quando na reforma nós pudermos ir com os nossos proventos realmente para casa e não perdermos 40% do nosso salário quando nós somos reformados ou quando nós estamos para o serviço inativo, quando somos atingidos por uma bala de um meliante, certo? Então, quando ficamos no serviço inativo, nós perdemos 40% do nosso salário e isso não é justo. Sargento Pereira. O governador disse que comprou para os senhores e senhoras, encontrei uma militar um dia na rua. Pode venir, eu e meu marido assistimos seu programa. Mas só diz os militares, tem mulheres também, para refazer isso, homens e mulheres. O governador disse aqui, numa entrevista a mim, que já comprou. Todo militar, como os senhores, tem uma arma .40, fardas novas e munição e colete. A corporação tem tudo isso? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tenho uma forte admiração pelo atual comandante da PM, Coronel Euler. Gente da melhor qualidade. Uma forte admiração também pelo governador Ricardo Coutinho, que merece todo o nosso respeito, até porque também é o nosso chefe maior. Comandante e chefe. Isso. E nessa perspectiva, é claro que o governo atual, ele pode argumentar, mas se a gente fizer uma reflexão mais profunda, a polícia... Todas as polícias no mundo precisam de armamento, coletes, condições de trabalho. E carro. Então, ele não fez nenhum favor para os policiais nem para a sociedade. Ele fez apenas uma obrigação, que é prover a instituição com recursos de trabalho para o policial. Então, primeiramente, não tem lógica esse tipo de argumento. O importante até eu costumo dizer, Padre Albeni, a criminologia, que é uma das áreas que a gente se adentra e estuda, ela diz o seguinte, que alguns governos, eles enfatizam a aquisição de coletes, armas, munições e viaturas, mas isso é totalmente insuficiente para uma boa prestação de serviço. Isso é apenas um complemento. Até porque existem polícias no mundo que não têm viatura, em sua maioria, não tem colete, não tem armas. Se tem, está na reserva e não estão utilizando. Por exemplo, eu estive na Alemanha o ano passado, estive na Irlanda, e os policiais irlandeses não andam com colete. Porque não precisa, né, sargento? Exatamente. Não tem bala perdida, né? Exatamente. Então, essa não é uma boa justificativa. Na Inglaterra, o policial não anda com um revólver .40 como vocês, né? Não anda. Os policiais utilizam armamento bem discreto e quando utilizam em estado crítico. O fato é que nossa polícia ela precisa avançar muito mais. Nós precisamos fazer uma reforma profunda no sistema de justiça criminal do Brasil e a Paraíba precisa
acompanhar essa reforma. Nós queremos uma polícia melhor, uma polícia que respeite os direitos humanos, uma polícia que respeite todas as pessoas, que a segurança humana seja para todos. Paulo Ademir, seja para mulheres, para homens, para gays, para travestis, para índios, para negros, para quilombolas, para ciganos, uma polícia Mas cidadã. hoje a sua polícia não já dá ciência a esse povo todo? A polícia, Na qualidade psicóloga que o senhor é, não dá, não dá? a polícia militar da Paraíba e do Brasil, ela não respeita nem os direitos humanos dos policiais, imagine só do cidadão comum. Eu não entendi, não, peraí. Quer dizer que é uma propaganda de que a polícia dá cobertura aos seus membros, mas não dá cobertura? Eu gostaria, inclusive, O senhor de que é ajudar da também. ética, da comissão de ética da polícia. Exatamente, padre. A polícia não dá cobertura aos seus membros? É o seguinte, nós somos pela Constituição, nós somos regidos pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar. Exato. Esse regulamento disciplinar é um regulamento já arcaico, é um regulamento já muito antigo. De que ano? Que não acompanha a Constituição de 1988. É de 1964. Então, de lá para cá, antes da Constituição. Que foi 64? Foi de 1988. E não tem reforma Então, a nesse Constituição regimento? Não teve, continua com o mesmo, que na verdade vem desde 1831, Da que foi fundação. o primeiro regulamento disciplinar do Brasil, que foi a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O primeiro regulamento da Polícia Militar do Brasil foi em 1831. Então, é a polícia mais antiga do nosso Brasil. E o regulamento disciplinar nosso, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, o Sargento Xavier, o Sargento Pereira, e simplesmente por essa entrevista que nós estamos dando, nós podemos ser punidos pelo nosso regulamento disciplinar. Porque Mas, nós não temos o direito da liberdade de expressão. Mas, por profissionais de exemplo, segurança pública. eu convidei os senhores hoje lá na frente do Palácio. Aí, eu tinha que pedir o coronel Euler para trazer para mandar os senhores aqui. É Então, isso? O comandante Euler, ou qualquer outro comandante geral no Brasil, ele teria a fé de ofício dele decidir se mandaria o Sargento Pereira e o Sargento Xavier ou um oficial que lhe agradasse, ou seja, que ele enviasse um oficial. Por exemplo, se ele fosse pela forma da lei, os senhores seriam punidos. O senhor está criticando a sua comparação. É possível. Os senhores estão criticando a É comparação. de possível, vocês. mas a gente não pode esquecer também que nós estamos numa democracia e direito é uma conquista de lutas, através das lutas. Mas quando está lá no papel, né? É verdade. Quando está lá no papel. Como o Sargento Xavier disse que não mudou. A polícia, a briosa, como a gente chama, o que seria de uma nação sem a polícia? O que seria do bairro sem a polícia? O que seria de mim sem um policial? Qualquer coisa você recorre. Ela não dá direito a vocês? Ela não dá cobertura ao cidadão e à cidadã da corporação? Padre Albendi, na verdade, nós policiais militares, nós somos considerados praticamente cidadãos de segunda classe. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela abrange qualquer cidadão. Porém, o policial militar, nós policiais e bombeiros militares, a Constituição não abraçou o nosso regulamento disciplinar. Ele deixou solto e o regulamento disciplinar nosso, por exemplo, se um policial militar ele chegar atrasado no serviço, 5 minutos, 10 minutos, dependendo daquele que estiver à frente, o oficial que estiver à frente, ele pode deixar aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento detido, ou seja, pode cessar a liberdade, o direito de ir e vir do cidadão, que na verdade ninguém deveria e não poderia fazer isso. Nós só podemos ser presos de duas maneiras, como a própria Constituição diz. Só pode ser preso em flagrante delito ou em mandato judicial. Mas nós, policiais militares, não. Se nós chegarmos atrasados no serviço, nós podemos ficar presos. Se nós faltarmos um serviço, também podemos ficar presos por causa disso. Então, por aí o senhor já... Mas o senhor aceitou quando foi ser militar, o senhor conheceu, o senhor que é um rapaz muito inteligente, quando foi para a polícia já sabia o que ia acontecer. Exatamente. O senhor que é do Conselho de Ética, eu estou falando com a pessoa que entende. Exatamente. Quando o senhor foi ser policial, o senhor leu lá, se faltasse essas punições, o senhor quer que mude o quê, Xavier? Padre Albini, o que nós estamos pedindo é simplesmente que nós possamos fazer parte da Constituição de 1988. Nós, realmente, a Polícia Militar sabe que tem um regulamento, todo policial quando entra, ele sabe que tem um regulamento disciplinar, mas não é por causa disso que nós vamos viver na escravidão. Por exemplo, a Polícia Militar já tinha um regulamento disciplinar de 1831. Naquela época, o soldado ele era tratado a chibatadas. Então, as coisas vão modificando. Imagine hoje se nós continuássemos com o mesmo regulamento disciplinar. O policial, o soldado, sendo chicoteado pelos seus oficiais. Na época, hoje não se faz mais isso, mas o policial ainda não tem o direito da liberdade de expressão. O policial, se chegar atrasado, ele pode ficar preso. Então, isso são uma das formas em que, infelizmente, o policial ainda não tem o direito.
como, por exemplo, chega às eleições, mais uma vez, se o senhor observar, muitas pessoas não prestam atenção, mas vários policiais da capital e de outras cidades são deslocados da grande João Pessoa para o interior. Então, vai para lá 2.500, 3.000 policiais, vamos dar um exemplo. Né? Chegando lá, nós vamos fazer a segurança das urnas, fazer com que tudo transcorra muito bem, as pessoas possam escolher os seus candidatos, eleger os seus candidatos que irão lhes representar, e nós, policiais militares, onde que nós ficamos nessa história? Nós não podemos escolher nossos candidatos, nós não podemos escolher os nossos representantes. Mais uma vez, nós não estamos exercendo o direito de voto. Xavier, o Sargento Xavier e o Sargento Pereira, aí a cidadão está em casa, cidadão, os jovens, mas como seria se você está lá em Catingueira, em Quixaba, em Pau, qualquer cidade da Paraíba, se o seu título de eleitor é aqui, como é que o senhor poderia votar lá? O senhor quer isso? Como explicar isso? Como explicar? Pessoas que estão em outro país, eles conseguem votar e o voto dele funciona. E por que o nosso voto, por estarmos aqui, por exemplo, somos de João Pessoa, mas nós estamos em Cajazeiras, em Patos, em Campina Grande, por que o nosso voto não funciona? E outra, Patos... Isso é no Brasil inteiro. Isso no Brasil inteiro. E hoje é biométrico. Ou seja, não tem mais como explicar que a minha digital, eu estando lá em Cajazeiras, eu estando em Patos, vai ter a minha digital aqui em João Pessoa. Eu posso votar lá. E deveria ser feito. Nós solicitamos, eu fiz um ofício juntamente com o TRE, né, solicitando para que nós, policiais militares, tivéssemos o direito de voto. Mas, infelizmente, a resposta que eu tive é que isso não compete ao TRE. E nós temos já uma portaria interministerial de 15 de dezembro de 2010, que ela determina que os policiais e bombeiros militares sejam escalados, mas que possam exercer o direito de voto por todos os profissionais de segurança pública. Isso, padre, não está sendo cumprido, essa portaria desde 2010, e não está sendo cumprido. Infelizmente, nós ficamos à mercê da boa vontade do governo e dos comandos. Vamos daqui a pouco falar com o Sargento Pereira sobre... Eles são membros da ASPOL. O que quer dizer ASPOL? Associação? Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar. E a pergunta que eu vou deixar para os nossos militares aqui presentes, o Sargento Pereira e o Sargento Xavier, eles esperam o que desse movimento? Para hoje mesmo, 18 horas, só foi de 9 horas a 18 horas. O que é que a associação, ASPOM, e eles esperam desse resultado, dessa manifestação de hoje? A imprensa deu destaque, vocês estão aqui falando para a população. Sargento Pereira, o senhor é psicólogo e diretor, conselheiro de Direitos Humanos na Paraíba. Por que tanta violência? Os meus amigos Samuca, Samuquinha, Vinícius, todo dia mostra lá 3, 4 cadáveres, mostra lá coisa bárbara. Por que a Paraíba? O senhor que é um psicólogo, e além de psicólogo, o senhor é militar. Por que tanta violência na Paraíba? Primeiro, nós precisamos entender o ser humano como um ser biopsicossocial. Sobre o quê? Um ser biopsicossocial. Ele Traduza isso aí. Biológico, psicológico, sociológico. Então, o ser humano, ele tem necessidades múltiplas em dimensões diferentes. Precisamos entender que nós temos um Estado, que esse Estado, ele se obriga, por lei, a dar as condições e fazer a inclusão social das pessoas nos espaços públicos e na vida social, política e econômica. E precisamos entender também que o ser humano, ele também transcende. Ele precisa de um sentido da vida. Então, se a gente pensar que a violência no estado da Paraíba e no Brasil, e a violência na Paraíba não é um fato recente, de 2010 para trás, nós tínhamos aí, em 2010, tivemos 1.855 homicídios em um ano na Paraíba. E isso é muita coisa. Nós temos 200,8% da média de 2010 para trás. Ou seja, nos últimos 10 anos, a violência da Paraíba cresceu 200%. Isso é inaceitável. Então, a violência cresce com essa proporção num fenômeno como se fosse um tsunami social, primeiro porque tem duas questões. Nós temos um sistema de justiça criminal no país que é pretoriano, que é draconiano, que está defasado, está esvaziado. Esse sistema, sistema criminal, ele é a polícia, ele é a justiça, ele é o sistema prisional e outros subsistemas. Então, precisamos fazer uma reforma no sistema prisional, e esse sistema prisional precisa ter um papel mais ressocializador, mais humanista, inclusive com a profissionalização dos agentes públicos de segurança naquela área, uma reforma na polícia militar, na polícia civil, nas polícias judiciárias, para que elas alcancem uma excelência de serviço e qualidade, respeitem os direitos humanos e que os profissionais sejam respeitados e valorizados. E precisamos também redemocratizar a justiça, uma justiça lenta, que não consegue dar a demanda que a população deseja.
o aparelho do Estado precisa funcionar, as pessoas precisam entender e incorporar a ideia de paz social, e sem educação de qualidade as pessoas não conseguem conquistar, porque isso é uma conquista, conquistar a transcendência de entender o seu papel na sociedade. Aí sim nós teríamos uma sociedade livre da violência e com a plenitude da cidadania. Sargento Pereira, o senhor é psicólogo, mas o senhor foi muito profundo nessa conversa aí. A dona Maria que está ali vindo em casa, eu não entendi nada que ele disse. O senhor tem os seus cursos, a polícia, o governador comprou armas, comprou colete, comprou tudo, mas continua as mortes em João Pessoa e no interior. O senhor falou filosoficamente, isso é muito bonito. Você é olhar para a universidade. Sim. Agora, no dia a dia, sargento. No dia a dia é fácil. Você que está em casa, a máxima de Platão, que foi um grande filósofo grego, ele diz o seguinte: não faça com os outros o que você não quer que os outros façam com você. É só respeitar as pessoas. O respeito. Se você tiver respeito e amor, você conquista a velocidade da paz social e uma cultura de paz. Isso é que é importante. Penso que é muito inteligente. Sargento Xavier, esse movimento de hoje começou às 9 horas na frente do Palácio e foi agora até às 18 horas. Pode voltar a acontecer em João Pessoa de novo? O que é que o senhor espera, vocês dois, desse movimento? Pode voltar de novo? Pode voltar, pode sim. Nós, na verdade, nós não queríamos nem que voltasse. Nós queríamos, na verdade, que o governador nos recebesse, nós queríamos que o governador realmente atendesse os nossos pedidos. Aí não atendeu não, vocês? Não fomos atendidos. Passamos o dia desde 9 da manhã até as 18 horas, não fomos atendidos pelo governo, como várias outras vezes que mandamos ofícios, tentando conversar com o governo e não tivemos ainda essa chance de conversar com o governo. Gostaríamos muito de poder conversar e solicitar do governo, com todo o respeito que nós temos pela autoridade do nosso governo, nosso comandante, né? Mas que nós pudéssemos poder falar para ele a verdade do que está acontecendo dentro da nossa polícia, do que nós realmente que estamos na rua, o que nós realmente estamos precisando, como, por exemplo, vários policiais hoje, a violência que aumenta, como o senhor bem perguntou, padre, a violência aumenta hoje porque, infelizmente, os nossos policiais da Paraíba, nós teríamos que ter hoje 17.800 homens, nós temos apenas 9.300 funcionando no estado da Paraíba. Isso prejudica bastante o serviço policial militar, prejudica o cidadão, prejudica toda a sociedade, porque o policial, quando ele passa a trabalhar 24 horas, aí vem um serviço extra, que é muito mal remunerado. Nós recebemos R$ 4,75 por hora. Ou seja, nós trabalhamos, o soldado ganha R$ 113 em 24 horas. Ele, exatamente, ele fica obrigado a tirar esse serviço extra, então nossos policiais trabalham praticamente... Vocês vendem a folga de vocês, não é? Exatamente. Nós deveríamos trabalhar 24 por 72, mas infelizmente, quando os policiais precisam, ao invés de estar na porta de um estabelecimento fazendo segurança, ele passa a trabalhar na própria Polícia Militar, mas infelizmente a trabalhar 24 horas por 24. Imagine você que está em casa agora, você está trabalhando no nível de estresse, como é toda a Polícia Militar trabalhando, os policiais, aqueles que nós que vamos atender aquela ocorrência, atender aqueles problemas que a própria sociedade traz, e nós vamos lá para tentar resolver, nós vamos solucionar. Naquele momento nós somos advogados, nós somos juízes, nós somos delegados, nós somos policiais, nós somos pais, nós somos tudo aquilo que aquela pessoa espera que a Polícia Militar seja. Então, nós trabalhamos 24 horas, saímos de serviço cansados, estamos indo em direção à nossa casa e pouco dá para descansar, porque nós temos as obrigações também de casa, como os pais, como as mães, com os filhos, certo? E no outro dia nós voltamos novamente para trabalhar. Então, isso desgasta o policial. Nossos policiais hoje estão muito estressados, os policiais estão cansados, porque estão trabalhando 24 por 24. Então, isso prejudica bastante a segurança pública, prejudica a sociedade, e nós ficamos nessa situação, porque também nós entendemos que os policiais precisam de ter uma remuneração melhor. O soldado hoje, o soldo e a habilitação do soldado, ele ganha R$ 1.700. 1.700. Para ele conseguir atingir um pouco isso é o soldo de habilitação. Se nós formos reformados, se o policial ele vai reformado com esse salário, olhe lá se não for com menos, dependendo se ele não estiver de serviço. Hoje um soldado comum, um cabo, um sargento com vocês, bota quanto do bolso, livre? Desculpa a expressão, um policial bota quanto do bolso por mês? Isso vai diferenciar de qual local ele esteja trabalhando, porque no local ele ganha uma gratificação.
em outro local ele ganha outra. Nós vivemos basicamente hoje, todos os policiais, de gratificações. É isso que nós estamos pedindo, justamente nessa Mas o salário base dá em O salário 2.500? base do soldado é R$ 1.700. Esse é o salário base do soldado. Agora, dependendo de onde estiver trabalhando, vai ganhar um pouco mais, chegar a R$ 2.500. A 4 mil. Se você trabalhar 24 por 24, você pode chegar até R$ 2.800 ou R$ 3.000. Mas 24 por 24, veja bem. Ou seja, é um trabalho de escravidão. Inclusive, nós não temos regulamentação da nossa jornada de trabalho. Nós trabalhamos 24 por 72, mas se for necessário, se for preciso, nós estaremos escalados no outro dia e nós não podemos faltar. Se nós nos negarmos aí, nós somos punidos. Mais uma vez onde entra o regulamento disciplinar, o regulamento arcaico, e nós podemos ser punidos, transferidos, perseguidos e presos. Ou talvez até excluídos da Polícia Militar. Então, esse regulamento é que nos deixa ainda mais, os policiais mais ainda angustiados. Então dá para os senhores, o cidadão que hoje está nos assistindo, para ver a angústia em que vive o policial. Nós estamos na rua para garantir os seus direitos, mas e os nossos direitos? Aonde é que fica? A pergunta que eu fiz ao senhor, lembra? A pergunta que eu fiz ao senhor e ao coronel Xavier, a Assembleia vai haver quando? A Assembleia de vocês? Faremos dia 29, e já aproveitando, convidamos todos os profissionais da Dia 29 agora. Dia 29 agora de maio, os policiais militares estejam convidados para estarem na frente da Caixa Beneficente, dia 29, às 14 horas. As pautas do PCCR, risco de vida, a questão do extra, todas as questões pautadas hoje, a questão do Código de Ética, as prisões disciplinares, nós vamos debater e votar durante a Assembleia será soberana, então vai votar as pautas que nós trataremos e como faremos a partir de agora. Então, convocamos, pedimos, solicitamos a todos os companheiros que puderem estar, que estiverem de folga. Dia 29. Dia 29 sejam presentes. O risco de vida, coronel, Sargento Xavier, o risco de vida volta? O risco de vida, nós não recebemos o risco de vida. Para o senhor ter uma ideia, todos os profissionais de segurança pública recebem risco de vida, a exemplo do guarda municipal, do agente penitenciário, do agente civil, do delegado, todos eles recebem. E tem que receber, e tem mais que receber. Agora, nós, policiais militares, nós que estamos à frente do confronto, nós que vamos lá prender, nós que vamos trocar tiro com bandido, nós que vamos nos expor, nós não recebemos risco de vida. Então, nós pedimos a sensibilidade de toda a sociedade paraibana, a sensibilidade do nosso senhor governador Ricardo Coutinho, para que tenha sensibilidade e pague e nos dê o direito do risco de vida a todos os policiais e bombeiros militares do estado da Paraíba. Quero agradecer aos senhores por ter vindo aqui. Muito obrigado. A porta está aberta aqui. Viu? Obrigado. Eu queria deixar só uma mensagem rápida para o governador. Governador, as prisões disciplinares não são legítimas, é inconstitucional, e os policiais da Paraíba iniciaram esse movimento que está presente agora no estado, indignados com as prisões disciplinares. Pedimos ao senhor, encerre as prisões disciplinares em toda a polícia da Paraíba. Os policiais não merecem ser presos disciplinamente. Xavier, muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Paulo. A porta está aberta toda noite, viu? Agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade, e sempre que precisar de nós, policiais militares, para esclarecermos alguma dúvida, e a sociedade também precisa fazer parte. Muito obrigado, Padre Almini. Muito obrigado a todos os telespectadores que hoje estão nos assistindo.